Boa noite, amigos. Recém está começando o feriadão, né? Tivemos ontem feriado oficial, hoje semi-feriado. Muita gente já saiu na terça-feira. Disse, olha, quarta-feira não vai render porque é pré-feriado. Quinta-feira não vai render porque é feriado. Sexta-feira é pós-feriado. Né? Sábado, bom, sábado é dia de relaxar, né? De tanto feriado. E domingo, bom, domingo é dia de se recuperar para chegar inteiro na segunda-feira. Bom, dito tudo isso, estamos abrindo nossa cadeira cativa numa semana de muito futebol, né? Tivemos aí eliminatórias com muita alternância de quem iria para a Copa do Mundo, o maior fiasco dos últimos anos, não fiasco pelo desempenho, a reação foi linda, né? A reação foi maravilhosa do Paraguai, mas não confirmou na hora H, perdeu para a Venezuela em casa. E aí o técnico da Venezuela ainda diz, queriam colocar umas queridas lá no hotel e tudo, isso é uma prática antiga. Até isso o Paraguai tentou, parece que não estava confiando no taco, esqueceram de passar bola para os jogadores, instruções adequadas. A Argentina, como se previa, iria direto à Copa se os outros vacilassem, e foi, né? A Colômbia se complicou um pouquinho, mas foi, porque o Brasil ganhou, e bem, do Chile. Teve uma hora que o Chile, fazendo um gol, iria para a Copa, aí tomou o terceiro, livrou todo mundo. E teremos o Peru aí, né? Na repescagem, podendo ir para a Copa do Mundo. Depois tivemos o Internacional na segunda-feira antes, né? Confirmando aí o encaminhamento de uma classificação que parecia dura no começo, ninguém mais ousa chamar o Alaor Veríssimo de Belaor agora. Estão pedindo desculpas para o Alaor Veríssimo. Né? Inclusive o nosso Fernandinho, que aqui brincava, colocava B na frente do Alaor Veríssimo. Né? E eu dizia, não brinquem com esse troço, é coisa séria, em defesa do Alaor, sempre disse isso. Né? Tivemos o Grêmio perdendo para o Cruzeiro, num jogo que o Grêmio desperdiçou chances claríssimas no primeiro tempo, e depois veio o revés na tática Cruzeiro, no jeito Cruzeiro de ser, especialmente nesse ano. Né? Muito metódico, né? Muito jogando por uma bola, organizado, fechadinho, e os dois já bem desfalcados, tanto o Grêmio contra o Cruzeiro. E tivemos de novo o São Paulo voltando para a zona do rebaixamento. O Fluminense se complicando, o Vasco se afastando da zona do rebaixamento. O Palmeiras, depois de estar fazendo 2-0, tomaram 2-2 do Bahia em casa. O Corinthians sofrendo para ganhar do Coritiba, mostrando uma decadência impressionante. E quando eu brinquei há 2 meses aqui, que quem pudesse chegar a 71, 72 pontos iria derrubar o Corinthians, porque o Corinthians não era essa bola toda, riram de mim. Pois o Corinthians vai ser campeão com 71, 72 pontos. Né? E o Grêmio vai ter que lutar aí pela 4ª vaga, ou então ganhar a Libertadores da América, que seria o melhor dos mundos. O Santos derrapou contra a Ponte Preta e podia até ter perdido o jogo, porque não jogou nada. Então, nós estamos aí com um campeonato que é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Tem vários candidatos e um ao mesmo tempo, um só ao mesmo tempo. Agora, depois, lá na parte de baixo, do Sport Recife até o Atlético Goianiense, é um negócio impressionante. Né? Por quê? O Sport Recife tem 33, depois Vitória 32, Chapecoense 32, Bahia 32, Ponte Preta 32, Fluminense 32, vejam só, São Paulo 31, Avaí 30, Coritiba 28 e o Atlético Goianiense 26. A ponta de cima nem vou falar tanto porque está restrita a 6, né? Corinthians, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, e eu vou incluir o Botafogo aí de Inhapa, como diriam no interior. Inhapa, tu aceita, Belaur? Inhapa, sim. Inhapa é pronunciado na minha cidade. É o mesmo lugar onde falam em pocheca. Não. Lá na minha terra não falam pocheca, lá eles falam Inhapa agora. Pocheca não existe. Isso aí é uma criação de Lagoa Vermelha. Então vamos traduzir o que é Inhapa, porque muitos que a gente acha que tem que saber tudo, muitos não sabem o que é Inhapa. Por um detalhe, por um favor. É, o Inhapa. Inhapa é mais usual do que pocheca. Pocheca é nas zonas muito desenvolvidas. Pocheca não existe. Pocheca é um reaproveitamento de todos os alimentos ao mesmo tempo com gabarito. Mas isso só se usa numa vila chamada Lagoa Vermelha, que é uma vila de Frederico Westphalen, que faz parte de Frederico Westphalen. E aí sim, lá em Lagoa Vermelha, nessa vila, eles usam isso. Tu vai tomar cartão. Não era da Grande Vacaria, Lagoa Vermelha? Não, é Grande Frederico Westphalen. Vacaria onde nós amarrávamos o cavalo. Perto de Bom Jesus. Bom Jesus. Bom Jesus.
a terra mais fria do Rio Grande do Sul. E é onde tu comias muita maçã. Também, Lagoa Vermelha também se planta muita maçã. Mas a maçã do lago é verde, né? Ela nunca chega a amadurecer bem, né? Por quê? Pela falta de frio. Não, Lagoa Vermelha. Lagoa é de renguear Cusco. Então tá. Rodrigo Caran, Alaor Veríssimo, de tudo que eu disse aí, nem falei ainda da entrevista do D'Alessandro, não falei do Valdemir sendo aproveitado no Internacional, o Ramiro voltando ou não ao time do Grêmio, o Luan, essa novela que se arrasta, mas parece que agora está tendo um final feliz, acho que para os 3 lados, né? Porque o empresário deve ter tido uma compensação também, porque era ele que complicava. O Grêmio dizia que ligava para o Luan e o empresário dizia que era mentira, publicamente. Não, estamos esperando desde sexta, estamos esperando desde quinta, desde quarta. Então parecia que ia se arrastar ainda mais. Mas disso tudo que foi falado aí, o que dá para falar a respeito de Grêmio, de Inter, o Inter voltando, o Grêmio se complicou um pouquinho no Brasileiro, se tiver o bem maior que a Libertadores, dá aquela compensada legal. Bom, primeiro, bem, boa cara? noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores, boa noite. Alaor, enfim. Com a questão dessa novela aí do Luan, né? Eu acho que é fundamental, sem dúvida, que o Grêmio consiga, né, resolver esse impasse aí até antes, né, da semifinal da Libertadores, que eu acho que o jogador também precisa ficar tranquilo, a torcida também tá meio tensa com relação a essa questão, né? É fundamental, é o melhor jogador que a gente tem e a gente está sentindo muito a falta dele, né? Nesses jogos, enfim, que ele não está conseguindo jogar, já faz um bom tempo que está fora. Vai para 2 meses? E preocupa também, estranha também essa demora toda, né, na recuperação do jogador. Mas e espero que ele consiga voltar bem, né? Porque muitas vezes o jogador, quando fica muito tempo parado assim, ele perde um pouco a embocadura, enfim, leva mais tempo para conseguir desempenhar o futebol que estava desempenhando. De 1 a 10, que chances você acha que o Grêmio tem de ganhar a Libertadores? Eu acho que o Grêmio vai passar pelo Barcelona. Olha, Rick, decidir em casa e tal. Eu achei que esse tempo, né, que foi dado da última da última fase de classificação para essa, ia ser muito boa para o Grêmio, né? Para, enfim, conseguir entrosar ainda mais o time já estava num embalo bom, só que não só eu, acho que o torcedor todo está meio receoso aí, porque a gente tem visto nos últimos jogos que o desempenho não está sendo bom, está tendo muita mudança de jogador, né? A gente não está conseguindo repetir time. Agora, recentemente, conseguiu voltar a dupla de zaga, mas nesse último jogo contra o Cruzeiro eu não entendi a escalação do Marcelo Oliveira, que o técnico deixou o Cortez, enfim, no banco e é o titular. Então, são algumas coisas assim que preocupam, né? As mudanças, a gente não está conseguindo ainda saber qual jogador vai ser o sucessor ali do Pedro Rocha, né, para jogar na função dele. Acho que é difícil encontrar um jogador no estilo dele, vai ser complicado, acho que vai ter que haver uma mudança, mas apesar de tudo isso eu tenho uma esperança boa. Sem dúvida a gente depende bastante da questão do Luan, né? O Luan é o cara que abastece o centroavante, é o cara que consegue fazer. Quem é mais importante, o Luan no Grêmio ou o D'Alessandro no Internacional? Hoje eu te confesso que eu não tenho acompanhado muito o Inter, mas eu acho que é o Luan no Grêmio. Acho que ainda é o Luan no Grêmio. Alaor Veríssimo hoje. Achando que, mas também entendendo que o D'Alessandro é bem importante para o Inter, né? Já vamos fazer a divulgação aí do IGT, que é o Instituto de Geração Tricolor, que cuida de muita gente, e nós vamos fazer aqui o registro do que eles estão precisando em função da enchente, né, dessa água que não para de cair. Tem gente que não consegue trabalhar, não consegue sair de casa e tal. Já a gente vai divulgar isso aí. Agora, Alaor Veríssimo, o D'Alessandro hoje disse que o futebol é muito injusto, que ele foi vaiado na frente da família esse ano, que ele quer encerrar no Internacional, que merece encerrar no Internacional. E aqui mesmo, nesse programa, D'Alessandro, que tem números como estes, positivos na temporada, 43 jogos, 8 gols, 16 assistências. Aqui mesmo, nesse programa, você
dizia que o D'Alessandro já tinha dado os doces. E o D'Alessandro voltou jogando mais do que quando saiu daqui. Você reconsidera ou mantém que encerrou o ciclo? Boa noite, Reck, Freitas, Caran. Não, eu não reconsidero, absolutamente. Ele voltou jogando muito mais, porque está jogando uma Série B, onde nós temos adversários absolutamente inferiores. Não tem como. E mais do que isso, continuo dizendo. Para mim, o Camilo é titular absoluto, já nesse Internacional. Tá, mas então deixa eu te fazer outra pergunta. Colocar os dois juntos? Não é o problema de botar dois juntos, que agora eles vão jogar juntos. Aí vai se tirar essa teima aí, aos poucos. Entre os ruins, não é pior de jogar? Jogar entre os bons, quando o cara já é bom, o Messi joga entre os bons. E às vezes se atrapalha nas eliminatórias, não consegue classificar. Tem o Cristiano Ronaldo brilha contra os grandes e às vezes se atrapalha contra os pequenos. Não concordo com esse raciocínio, porque o Internacional hoje está com essa supremacia, porque está pegando adversários absolutamente inferiores. Se estivesse na Série A com este mesmo grupo, estaria com certeza na rabada, né? Estaria lá na ponta de baixo, porque é um time absolutamente fraco. O Internacional hoje é um time absolutamente fraco. Vou te dar um time ou um grupo fraco? A exceção da lateral direita, do companheiro do Cuesta na zaga, para mim, dali, todos os outros 9 teriam lugar nos times grandes do Brasil. Ou como titular, ou como reserva. Vou te dar Danilo Fernandes, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, e pode pegar a biografia, um quase campeão da América, outro bem com o Tite, D'Alessandro, Camilo, bem no Botafogo, bem na Chapecoense, Damião, campeão da América e tal, Nico Lopes, destaque em Libertadores da América, Potker, destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado, goleador e melhor jogador do Campeonato Paulista. Onde é que está o time tão fraco, tão ruim, que eu ouço aqui, ali, agora, o elenco, eu concordo com o Maurício, tem que ter 19, 21. O Inter não tem tantos bons reservas. O Internacional tem, nem citei o Sacha, também quase foi campeão da América. Tem o Valdívia, que pode voltar. O Inter tem poucos, e os jovens não foram brilhantes como vários do Grêmio. Luan, Pedro Rocha. Né? É só pegar o caso do Grêmio. O Grêmio tinha elenco e mesmo assim agora está sofrendo. Eu quero incomodar a tua tese. Tá bem, mas então vamos à tua tese. A minha tese não, eu dei fato, como diz o Bernardo. Então o fato. Quando o determinado jogador quase foi campeão da América? Em que ano? 2015. 2015. Que ano nós estamos? Tu está já projetando 18. Eu já estou projetando 18. Nós estamos em 2017. E ao contrário do que tu pensas, eu gosto muito do Estado Islâmico no gol. Mas não seria meu titular. Como o Estado Islâmico? O Danilo Fernandes. Seria um bom banco, mas não é titular. Quem seria titular? O Lomba. O que ele tem dado de tapa para dentro da pequena área é algo. Tá, mas o Lomba no Inter foi mal no começo. Tudo bem, mas não. Mas precisa um tempo de adaptação. Tu não pode também, com um cara que foi técnico durante 5 jogos, que foi uma baita injustiça, tu não pode cobrar por essa situação pontual. Tu faria um rodízio na arrancada do ano, que é mais simples ali, que tem... Não sei, voltando, as laterais, tanto a direita como a esquerda, absolutamente, nenhum me serve como titular, desculpe. Nem o Wendel, que era... O Wendel custou me convencer, eu não gostava do Wendel. Não, nenhum. Ele foi mal no Grêmio e no Flamengo, né? Nenhum deles dos laterais... Mas o Wendel estava bem ano passado, antes de vir, né? Antes de vir, mas eu tenho que estar com ele aqui, né? Aqui ele não firmou. Bueno, na zaga, Vitor Cuesta não é toda essa bola que vocês colocam, eu não vejo como tal. O Klaus... Eu falei que ele tem essa bola toda? Não, mas tu disseste que ele é titular. E no meu time ele não seria titular. O Klaus talvez fosse titular para quebrar a bola, mas tem que comprar alguém superior ao Vitor Cuesta. Tem que ter alguém superior ao Vitor Cuesta. A colocação foi que seriam ou titulares ou reservas. Bom, reserva imediato. Tá bom, para reserva. Pega a média de zagueiros da Série A. Não, tá bem, mas tu sabe quem é o titular do Corinthians que vai ser campeão brasileiro? Sei. Pablo, que foi dispensado do Grêmio por insuficiência técnica, veio de graça do Mas aí que vai minha crítica pontual ao futebol do Internacional hoje. Tem o Valdemiro que pode entrar. O Val. Não, Valdemiro. Não, o jogador é Valdemiro. O Val é bom. E aí tu tens o Juan, que não é aproveitado. E mas tem outra função. Não, mas tudo bem, eu estou falando em termos de time. Quem eu teria para titular em 2018? Potker e Camilo. Pontualmente. E talvez o D'Alessandro. E o Dourado? Não, no meu time não seria titular. Edenilson? Também não. Charles? Menos. Fala horta esse, gente.
Não, mas não, mas mano. Eu não posso me iludir. Olha que é pão quente, Não, e outra coisa, começa mudando o jockey, né? Então eu vou te dar, o Inter Não foi posso campeão, manter o Guto campeão Ferreira, do né? mundo em cima do Barcelona com Ceará, com Edinho, Rubens com Cardoso. o Wellington Monteiro, com Rubens Cardoso, Perdigão, Edgley, Vargas. E aí vai. Tá, mas quem é efetivamente Gabiru. quem eram os titulares? Não? Não, tu colocaste uma série aí que não jogou. A final, por exemplo. Não, mas eu dei 6 reservas. Tá bom, mas Não, 6 titulares. Tá, mas então me dá o time titular Tá, do então Inter. tá. Klemer, Ceará, Que fez um baita desempenho no auxiliar o Yali. e Índio, Heller. E o Índio, não, o Índio, dá uma paradinha. No auge, né? Tá. O Heller no auge. estava jogando pouco. Rubens Cardoso. Muito bem. Tá, Ceará e Rubens Cardoso. Taticamente, muito Tá bem. Muito bem, mas nunca deixaram de ser Ceará e Rubens Cardoso. Tá bem, o continua. Arrasta Rubens. Continua. Edinho, Tá, pra quebrar a bola. tá? Wellington Monteiro. Tava bem, numa fase muito boa. É, Tava numa fase muito boa. bom jogador. Na época tava Aí, Alex. Jogando pouco. Alex, jogando pouco, Alex. Fernandão, Jogando pouco, Yarley. que não joga nada. E Não, Pato, tu e me Pato, e tu me Pato. deste 6 jogadores aí que... Tá, mas tem 6 mas- médios e 5 bons. Não, 6 médios não. Não, tu tá me dando 6 acima da média à época. Pô, Alex, Yarley, Fernandão, Pato. Vou te ajudar. Pato, Os Luiz dois Adriano, zagueiros. Luiz Adriano. Luiz Adriano era reserva. Não, fez gol no primeiro jogo. Como era reserva? Reserva? Mas fez gol no primeiro Mas jogo. o Vargas era reserva também? Era bom Sim, mas jogador. jogou na final pro primeiro não se tempo. joga com 13, né? Não, claro que não, mas o Luiz Adriano, por exemplo, fez gol contra Foi, salvou o Inter. Pois os é. guris. Todo mundo marcando o Fernandão, o Luiz Então Adriano. vamos ver uma voz neutra. Não existe voz neutra aqui. Do cara, é claro, porque ele tá secando. Tu não vai me perguntar do Luan? Eu já nem seco. Tu perguntaste pro Caran do Luan e do Uma Alessandro. secada prévia pro ano que vem. Uma vale a pena nem Tu não vai me secar fazer a na pergunta Série que B. fizeste pro Caran, do Alessandro e do Luan? Secada prévia pro ano que vem. Este Inter é o bumerangue, vai e volta? Não, assim, ó, não concordo com a Laura, assim, na questão de... Não é mais Belaura agora, De é ser, a um Laura. time, de ser um time muito fraco. Acho que o Inter, né, se a gente for analisar uma primeira divisão como a desse ano, em que os clubes que investiram muito não deram certo, não conseguiram fazer, não deu liga, os times não jogaram. E os times que não tinham mesmo um recurso apresentaram o futebol que era possível apresentar. A gente está vendo uma primeira divisão que a gente está com, se eu não me engano, o 8º ou 9º colocado, a uns 2 ou 3 pontos do rebaixamento. Tá muito nivelado por baixo. Tá? Assim como a gente estava comentando aqui antes de começar o programa, na qualidade da Série B, que, ao meu ver, é baixíssima a qualidade. O Internacional realmente, mesmo com dificuldade, o Internacional tem obrigação de despontar, porque não tem, né, a comparação que eu faço da Série B com o Campeonato Gaúcho. Mas lá no começo a gente tem um plantel de 12 milhões de reais, porque o Internacional continuou tendo o mesmo recurso que tinha como se estivesse na primeira divisão, com um plantel caro. Eu acredito, o plantel do Grêmio está, né, na última reunião a gente analisou, está na faixa de uns 12 milhões. Acredito que o Inter deve estar próximo a isso, né? Então, o Internacional está com um plantel de 12 milhões contra um adversário que deve ter um plantel de 1 milhão de reais por mês. Então, assim, a diferença é muito grande. Por mais que o Internacional tenha erros de contratação, a lógica indica que tu vai passar, tu vai entrar. É muito Agora, eu não acho que o plantel internacional seja um plantel muito fraco para a Série A, mas acho que é um plantel muito deficitário para a Série A, porque o Internacional é um clube grande e como time grande sempre vai ter que visar a ser campeão de uma competição que Claro. Se o Internacional entrar com esse time na Série A, o Internacional vai figurar na Série A, vai ficar em 10º, 11º, 12º, não vai ser um time que vai entrar na Série A com condições de ser campeão, isso sem dúvida nenhuma. Então, Agora, este ano, senhor Alaor, ex-Belaor, o Internacional não perdeu para o Grêmio, não perdeu para o Corinthians, não perdeu para o Palmeiras
não jogou bem os clássicos grenais. O Internacional jogou pro gasto. O Grêmio é que se assustou com a rivalidade e tal, porque senão o Grêmio era muito melhor que o Inter. E ainda o Grêmio jogando bola mesmo, né? Tanto é que teve aquele Grenal que o Inter virou para 2-1, o Grêmio no primeiro tempo podia ter matado o jogo. Mas tá bem, deixando as circunstâncias de lado, pegando só o resultado, o Inter encarou o Grêmio, encarou o Corinthians, tirou da competição, o campeão brasileiro, e tirou o Palmeiras, que não ficou no Palmeiras, mas encarou o Palmeiras, que foi o time que mais investiu nos critérios. Perdeu nos critérios. Tá, então vamos retomar. Estava aparelho com o Grêmio. Desculpe, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil. Entregou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio chegou na Copa do Brasil. Sim, chegou, mas não ganhou. Não ganhou. Né? Eu tenho que pensar em ganhar. Eu, como time grande, tenho que pensar em ganhar. E o Grêmio, na minha concepção, vai ficar fora da não, final da Libertadores. Isso é desejo. É leitura. É leitura por causa da lua dependência que tu até agora não me fizeste a pergunta. Tá, mas passou pelo Corinthians, que é campeão brasileiro. O Rec acabou de falar que o Corinthians não é tudo isso aí, papapá. E não é tudo isso aí. Mas não é mesmo. Mas então... E por que o Inter precisa ser tudo isso aí? E o que é o Palmeiras hoje? Taticamente. Não, o que é o Palmeiras hoje? O Corinthians é bom taticamente. Porque mesmo jogando mal, encontra os caminhos. Tá, e outra coisa. Então isso aí é a organização. O Corinthians não é o time desse ano que teve uma quantidade absurda de recursos, como teve o Palmeiras, para montar um time de Palmeiras, craques, Atlético e Flamengo. O Corinthians conseguiu se adaptar com os jogadores que tinham e ter uma equipe, né, fortalecida, que era uma equipe que na primeira fase do campeonato ganhava muitos jogos de 1-0, não jogando bem, mas fazendo resultado. Corinthians que no Paulistão era a quarta força. Era um time que jogava pelo resultado, não jogava bonito. Tanto é que na primeira fase todo mundo dizia que o Grêmio tinha um futebol muito mais bonito, jogava melhor. E por outra, né, cara? Sem dúvida que tinha, né? Não, e por outra, quantos 4, 5 jogos do Corinthians ganhou no grito? Teve também. Mas perdeu também no grito. Perdeu um, ganhou 5. É o momento, quando tu ganha na frente, depois, agora vou te bater a carteira. Aí tu já tá adiantado na tabela. E aí tu é traumatizado com o Corinthians. Não sou, eu não tenho complexo de vira-lata, mas que eles são favorecidos, isso é negável. Mas agora tu vê, isso é negável. E o campeonato... Inclusive, quando no jogo, no Clássico contra São Paulo, foi um fiasco, né? Num Clássico. E o campeonato mostra que é nivelado por baixo, porque agora a gente tem um Corinthians decaindo, né? E a gente vê que tá decaindo. E tu não tem ninguém para chegar. Porque é como tu disse, o Santos tem a oportunidade, vai lá e era para ter perdido para Ponte Preta. Né, que está lá embaixo, que está lutando por rebaixamento. Né? Aí tu pega um Palmeiras que está nos primeiros 15, 20 minutos ganhando do Bahia, tu acha, bom, vai golear o Bahia. E o Bahia começa a tocar a bola, deixar deixar o Palmeiras numa roda. E saiu barato. E saiu barato. Era pro Bahia ter ganho o jogo. Então, é difícil. E isso, como gremista, me frustra mais, porque eu acho que o Grêmio tem um time, tem um plantel de qualidade, e o Grêmio poderia sim ser campeão brasileiro, se tivesse levado mais a sério o campeonato. Acho que a gente não levou. Não atrapalharia a Libertadores. Não atrapalharia, eu acho que não. Eu acho que aquele jogo, principalmente naquele jogo contra o Sport, lá no primeiro turno... Palmeiras, Sport, Atlético Paranaense. Não pode botar o time terceiro, né? Eu acho que tinha que ter mesclado. Acho que tinha condições... Tem que mostrar para os jogadores que está afim de ganhar tudo. Mas só para concluir... Porque fica complicado até para... Desculpa, Laura, mas fica complicado, que eu estava dizendo, se a ideia do Renato é preparar esse time para a semifinal da Libertadores, então tá mais que na hora da gente começar a botar os jogadores que vão jogar esse jogo. Então, não entendi, nesse último jogo do Renato, o Cortez tá na reserva, não entendi. A não ser que esteja machucado, mas se tivesse machucado, não estava no banco. A liderança do Marcelo Oliveira. Então não pode. Né? Qual é que é o time titular? Se o time titular é outro, então vamos jogar com o titular. Nós precisamos entrosar, enfim, nós estamos na semifinal da Libertadores. Isso aí Só para concluir meu raciocínio, do Luan. As pessoas estão falando, e com uma certa razão, que eu estou muito exigente, tal. Mas por quê? Porque tem que ter em mente que esse ano de 2017, para nós colorados, e as pessoas não dizem isso abertamente... O purgatório. Um inferno. Esse ano de 2017 é um inferno. Quem frequenta a Beira-Rio sabe o quão doloroso é ir. Porque é uma situação que ninguém projetava, ninguém esperava e que nos colocaram nela. Temos que passar por ela, temos que passar. Agora temos que começar 2018 pensando grande. Pensando grande. Usar o gauchão como laboratório. E a grana? Tem que dar jeito. 80 milhões de déficit. Beleza, mas nós temos 30 e poucos jogadores que vão ser devolvidos no final do ano.
Para isso existe um vice de futebol e uma Mas esses gestão. aí foram os que rebaixaram o Inter. Bom, O Inter mas- mandou tudo embora porque tinham sido... Mas negocia, Mas tu faz acha dinheiro. que esses aqui são fracos, que subiram o Inter, os que rebaixaram então... Mas eu não estou dizendo para eles ficar no Inter, mas tu pode fazer dinheiro com isso aí, isso é moeda, dá um jeito na vida. É muito rápido, vê? Não é muito rápido, mas tu vai trazer 30 e poucos no final do ano. Você buscaria de volta Anderson e Valdívia? Não, absolutamente não. Passou, deu, não tem que repatriar. Essa coisa de repatriar, eu Mas sou não totalmente... foram Não, bem. repatriar emprestado? Não, Mas os dois repatriou. não foram bem. Curitiba está entre os rebaixados, os defensores do Anderson sumiram todos. E o Valdívia? Que tá jogando o Valdívia? Valdívia não está jogando nada. Nada. Aí Agora, vai. eu sempre defendi o Valdívia porque eu acho que ele tem bola. Ele tem cabelo bonito, no mais é consequência. Não tá jogando absolutamente nada. Tem visto ele jogar. É com o Atlético. Deus, Não é com o o Atlético. Casares Mas tá jogando mal. difícil. Quando o Casares joga aquela bola redondíssima, tá mal. O Fred tá Tu mal. vai me perguntar do Luan ou não? Vai terminar o programa, tu não vai me perguntar. Isso aí, no decorrer da bola tá. rolar. Não, o Atlético, por exemplo, que investiu muito esse Pô, ano, o o Atlético Atlético está é outro. 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. Isso aí. Mas é a 6 da zona de cima. Ia ser da zona de cima. Quer ver? Ó? O Atlético tem um bom O plantel. Atlético o- tem 37. Se a gente for analisar plantel, o Não, Atlético não, tem um 10 bom da zona de plantel. cima já. O Palmeiras 9, tem um bom plantel. O Cruzeiro, eu acho que não deixa de ter um bom plantel. E são times que não... O que fizeram no ano? O que fizeram? O Cruzeiro conseguiu, ganhou a Copa do Brasil. Foi o menos E, aliás, a gente está falando de zagueiro. Os zagueiros do Cruzeiro é o Léo e os zagueiros do Flamengo é o Hever. Hever. Na final da Copa do Brasil. É isso. Isso aí. Não, mas pegando pro ano que vem, Alauro, você que tá preocupado. O Inter tem um time pior do que Vasco, Atlético Paranaense, Sport, Vitória, Chapecoense. Freitas, eu não posso pensar... Ponte, Bahia, não, mas eu não posso Fluminense, Pensar, eu não posso não pensar tem. na pobreza, eu tenho que pensar na riqueza. Botafogo, então. Não, eu não posso mas pensar daí- na pobreza, é. tenho que pensar na riqueza, tenho que pensar aqui na ponta de cima. Na ponta de baixo não me interessa. Mas daí eu não concordo posso com me a Laura. comparar com o Se Chapecoense, o Internacional com o tiver um Botafogo. plantel que nem esses aí, o Vai tá Internacional vai nesse vai grupo aí. sofrer Vai para tá não nesse cair. O plantel não é melhor que Vai esse. sofrer para não cair. Melhor que esse, mas eu vou estar só na frente deles, não. Eu tenho que estar na ponta, eu tenho que almejar títulos, eu tenho que pensar numa Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas então- tenho que pensar em tudo que eu posso ganhar e ganhar. o plantel- Porque o Internacional, a sua gestão abriu mão da primeira Copa, que não vale grande coisa, mas é um caneco. Eu Aí tu acho- abre eu mão acho disso. que foi pô. erro. Não, mas é óbvio que é erro. Porque tu ia pegar o Londrina na final. O jogo já estava marcado. Tinha que colocar o time em campo. Era em Porto Alegre, a decisão seria em Porto Alegre. Quer dizer, o que custava do Internacional 15 jogar para dias ganhar do antes do Atlético? próximo jogo. Não, e outra coisa, foi fazer amistoso num sábado de manhã no Beira-Rio. E jogou bem contra o Atlético Inter, ainda assim. Jogou bem, mas é... Mas Aí, aí- fez um amistoso contra o Cruzeiro. no sábado. Porque não podia botar os caras pra jogar e fez um amistoso no sábado. Quer dizer, Mas- isso aí é mas é gestão E séria. daí lesionou o D'Alessandro. Ah, pois é. E como é que vai ser campeão de tudo se não ganha isso? Mas vai ganhar, só vai ganhar. Não, mas não vai. Vai ganhar, só vai Vai ganhar. ter a Copa da Primeira Liga ano que vem? Pelo que foi esse ano, não tem como ter, né? Não tem. Um Então absoluto não vai ganhar, fracasso. já. né? Mas também, isso aí, se teve 2 competições, isso aí não conta, não vai pro calendário. Até porque não é oficial, né? Eu só ganho o que é oficial, cara. O que é oficial, vou lá A e ganho. Série B é oficial, então ela Ah, e vou ganhá-la. Vou ganhá-la. cara te E não deu- vou gravar DVD e não vou subir nono. Vou cara ganhá-la. te deu uma Vou cutucada. ganhá-la. Sem festa, Não sem vou festa, subir nono. Pô, o Brasil Não de tem Pelotas festa. subiria agora se fosse 92, né? O Brasil de Pelotas estaria na primeira divisão. né? Não tem festa. Que aí o Koff e o Eurico iam se juntar e tomar um café, vão virar a mesa e ele subiria. Não estamos em 92. Diz que tu vai pra Guete. Não. Vou comemorar- Falou agora que Não, mas não pessoal vou, não, vai, absolutamente. pessoal Vou vai. comemorar discretamente ali. Pra Pessoal Guete eu vou vai. quando eu ganho um mundial reconhecido pela FIFA. Aí eu vou e tal. A única Vai vez que ter, eu vai fui pra ter, Guete. vai estar no armário lá. esse troféu. Ah, não, no armário. Vai estar, com certeza. Tudo que eu ganho vai estar no armário. Tá lá. Inclusive o vice-campeonato gaúcho de 2017. Eu Time fui vice, ganha. hein? Eu fui vice. Ah, não. Ah, não, tu Ah, vai eu lembrar o fui, vice. Não, E ganhei a Supercopa Gaúcha. vergonha. Ganhei a Supercopa Não Gaúcha. pode nem Então falar. o ano não foi A gente sentido. perdeu pro time que fechou Não. as portas. Tem que ficar... Como é que Grêmio, é? não, Grêmio Inter tem que ficar quieto. A gente perdeu o gauchão para um time que no outro dia fechou as portas. Não, mas aí- Tem que ficar quieto. rodízio do bife. Não, com todo respeito, pessoal de Hamburgo, porque É brincadeira. quando, é uma quando vergonha. assumiram, Uma vergonha para Grêmio Inter. mas quando esses caras assumiram, a situação era muito pior. E eles no final ajeitaram, se uniram e a união fez. Foi até lembrando, guardadas as devidas proporções, o São Caetano. Só que o São Caetano tinha grana. Né? Aliás, é que eu já... O pessoal já sabe minha posição com relação ao Campeonato Gaúcho, né? A federação fica Todo brava. mundo quer implodir o Campeonato Gaúcho. Mas eu acho que assim, ó, a Primeira Liga, o presidente foi um dos maiores defensores da criação dela, e no dia que ele defendeu, eu fui um dos primeiros a parabenizar ele, sendo integrante do movimento de oposição, porque achava que
que estava na hora mesmo da gente ter um campeonato diferente, um campeonato mais atrativo, mas essa primeira liga tinha que ser feita no período em que é disputado o Campeonato Gaúcho. Ela não pode ser feita da forma como foi, porque foi totalmente esvaziada e certamente com forças que já não é a primeira vez que acontece, né? Então, nós continuamos jogando no Campeonato Gaúcho, que eu acho ruim a forma que é feito. Acho não tem como Grêmio Internacional mais disputar uma competição que não é atrativa para o seu torcedor, não é. Que me perdoe os times do interior do estado, mas acho que tinha que ser um campeonato do interior do estado, de repente com uma classificatória para jogar uma semifinal com a dupla Grenal, mas do jeito que é o Campeonato Gaúcho, não é atrativo para o torcedor de Grêmio e Inter. Mas precisa para fechar as contas, né? Não, isso é relativo, porque se a gente colocar no papel quanto a gente recebe do Campeonato Gaúcho... Não é pouco, hein? 12 milhões. 12 milhões, não é pouco, 12 milhões. 4 milhões agora, por mês? Tudo bem, 12 milhões. Agora tu me dá os 12 milhões que a Copa do Brasil vai pagar o ano que vem 50, né? E não sei quanto o Campeonato Brasileiro. Tu me dá esses tempos que a gente joga o Campeonato Gaúcho para fazer uma boa pré-temporada, para uma Libertadores, por exemplo, que o Grêmio vai estar de novo ano que vem, ou para poder fazer amistosos, ou disputas internacionais que a gente não tem mais condições de fazer. Como é que segura o sócio? Na minha adolescência, eu me acostumei vendo o Grêmio viajar, excursionar para a Europa. Faz quantos anos que Grêmio e Inter não consegue fazer isso? Não tem calendário para fazer isso. A gente não consegue vender nossa marca para fora. Não conseguimos fazer isso, porque a gente não consegue fazer isso. E a gente fica jogando, ao invés de fazer... Se eu for fazer 3 amistosos ou 4 no Mato Grosso, eu acho que eu ganho esses 12 milhões. O Gauchão me paga. Para jogar uns 15, 14 jogos aqui. Para jogar contra times que abrem para jogar Gauchão, com uma folha salarial de 100 mil, para botar um plantel meu de 12 milhões para jogar. Mas como segurar o sócio sem jogo em casa? Não vejo sentido. Eu acho que tu vai ter jogo em casa. Se tu tivesse a primeira liga, tu teria jogo em casa. Eu ia jogar contra o Flamengo. Com todo respeito ao São José, ao Inter de Santa Maria, enfim, mas eu ia jogar contra o Flamengo, eu ia jogar contra o Fluminense. Mas daí é repetitivo. Eu ia jogar contra o Curitiba, até a Copa do Brasil tem Brasileirão, tudo igual daí. É repetitivo. Acho que tem que se pensar isso. Eu acho os clubes, mas agora os clubes vivem de recurso, os clubes precisam cada vez mais explorar novas receitas e eu acho que é deficitário para a Grêmio. Cara, mas agora já começa em fevereiro. E termina no começo de maio. Não é uma hecatombe. Ano que vem até para fazer janeiro. Triagem. Não é o quê? Uma hecatombe. Mesmo assim, acho que é ruim para os times do interior, porque eles poderiam jogar um campeonato mais longo. Mas com que dinheiro? E a atração para eles seriam justamente os 2 melhores terem a oportunidade de jogar contra a dupla Grenal. Mas e eles conseguiriam 1 milhão que eles ganham da TV? Não conseguiriam. Então, Grêmio e Inter... Os times do interior precisam do Grêmio e Inter para existir. Não, mas quer ver o que o Inter faria em 2018, de janeiro a maio? Excursão. Mas o Inter vai estar classificado, se for campeão da Copa do Brasil, lá para as oitavas. Não está. Não, mas daí eu tô. É a Série B. Mas daí se for campeão da Série B, aliás. Vai entrar nas oitavas da Copa do Brasil. Concordo contigo, mas daí eu estaria falando numa situação de que nós teríamos um outro campeonato que viria a... Não dá então, para ao invés de pensar em outro campeonato, puxar para mais cedo o Campeonato Brasileiro, como acontece na Europa? Bom. Faz uma pré-temporada até 15. Já é 8 meses de campeonato? Sim, não, mas... O que defendem alguns que defendem a extinção do Campeonato Gaúcho. O Campeonato Brasileiro está enfadonho esse ano. Acho que o calendário tem que ser revisto também, porque essa questão de puxa o campeonato para fevereiro, a Libertadores também não foi boa, porque se a gente não tem... A nossa janela é diferente da janela do mundo inteiro, isso é um horror pra gente. É tudo espichado. O brasileiro é espichado, Copa do Brasil espichado, Libertadores nós não espichado. Conseguimos, com raras exceções de clubes, a gente não vai conseguir ter o mesmo plantel do início do campeonato até o final. Não vamos ter. Vai mudar. Maurício, vamos falar das doações que o IGT está pedindo para o pessoal do Humaitá, né? O IGT publicou nas redes sociais, enfim, o seguinte comunicado, Raquel. Como é sabido, a comunidade no entorno da arena sofre muito com as chuvas desta época. Com as famílias atendidas pelo IGT não é diferente. Pedimos o auxílio daqueles que puderem doar alimentos, produtos de limpeza e higiene. As prioridades em alimentos são
feijão, lentilha, massa, molho de tomate, óleo, enlatados e água mineral. Em produtos de higiene, papel higiênico, escova, pasta de dente e sabonete. E é tão bonito doar, né? E produtos de limpeza, água sanitária e esponja e detergente. As doações serão arrecadadas na sede do próprio IGT, na rua João Moreira Maciel, 680. João Moreira Maciel é aquela do centro de treinamento. Do centro de treinamentos do Grêmio. É a rua paralela à Freeway. É que tem ali, antigamente o Grêmio tinha o Remo ali, né? É onde está instalado o IGT. Até para falar do IGT... Próximo das sedes náuticas que tem ali, né? A esposa do Duda, a Luciana Crepe, tem feito um baita trabalho, um excelente trabalho, desde a gestão dele. Ela é uma pessoa que toca o IGT, de forma abnegada, é um baita trabalho que é feito lá. Foi feita uma exposição no Conselho Deliberativo do Grêmio, um vídeo para tentar integrar mais o Conselho mesmo com a vida do IGT. E muitos conselheiros, só para se ter uma ideia, o IGT ele faz um trabalho social incrível, porque ele propõe estudo, enfim, para aquelas crianças mesmo vulneráveis, né, das vilas ao redor da arena. E hoje tem um trabalho muito legal, que são conselheiros que estão se propondo, inclusive, a fazer palestras, a dar aula, enfim. Então é uma integração bem grande. É a força da marca do Grêmio. E vale muito a pena ajudar, infelizmente, aonde o poder público não chega, né? Que bom que o Grêmio escolheu o Maitá para estar lá, porque eu acho que ele conseguiu abrir os olhos, né, da comunidade gremista para aquela região, né, que é uma região esquecida da nossa cidade. Quer ver? Se não fosse o Grêmio estar lá, eu acho que a situação ia ser ainda pior. E hoje, não só o IGT, como vários grupos políticos do clube, tem esse trabalho de integração com a comunidade, e é muito legal isso. Eu vou falar um negócio aqui que tem que ser bem explicado, senão as pessoas entendem sempre de atravessado. Com a construção da arena, piorou a questão para onde vai a água. Porque ali era campo, a água bate no campo e fica. Bate na laje e não tem para onde ir. Aí é que entra o poder público. Porque a história do entorno, tá bem que não saia o entorno, mas ali tem comunidades de muito tempo que já era para ter tratamento, saneamento básico, que nunca houve. Quer dizer, agora tem uma obra monumental, que é do Estádio Olímpico, muita coisa melhorou, né, no entorno da arena, até em função de arrecadação nos jogos e tal. Dúvida. Então, o poder público podia fazer o mínimo possível. Digamos que, piorou, então vamos agir. Mas melhorou por outros tantos. Sem dúvida. Quantos gremistas abnegados estão trabalhando no IGT? Quanta gente se une? E tem muito trabalho social ali desenvolvido em creches. E quantos trabalham na própria arena? Não, em dias de jogos, a arrecadação, tudo que envolve o entorno, que essas famílias hoje têm possibilidade de obter recursos que antes não teriam, né? Enfim, infinidade de atividades. Por isso que eu te queria explicar bem, porque a construção da arena trouxe outros problemas, mas o que trouxe de vantagens para o bairro é muito desproporcional a favor das vantagens. Se tem essa polêmica, né, de quem a responsabilidade, tem um termo de ajustamento de conduta vai do fazendo Ministério alguma Público, coisa. para a OAS ser a responsável por algumas coisas, mas ela não é responsável por um todo do Maitá, né? O Maitá é gigantesco e tem muitas questões ali que envolvem bombeamento de água, enfim, de várias outras atividades que o poder público não está chegando. Muito bem, olha aqui, estão jogando Paysandu e CRB. Daqui a pouco, 8h30, tem um jogaço, Paraná e Criciúma, e também outro grande jogo, Juventude e Londrina, a partir das 9h30 da noite. Começa a se desenhar os finalmentes da Série B. Eu acho que Internacional e América vão subir, o América acho que ainda vai apanhar um pouco, mas vai subir. Acho que o Paraná vai subir também, e vai ficar uma vaga só. Apesar de que o Paraná é cavalo paraguaio, né? Todo ano ameaça. O Oeste é cavalo paraguaio. O Ceará tem sido cavalo paraguaio. O Juventude não, porque o Juventude nem ameaçava. Né? Chegou agora na Série B e tal, junto com o Brasil. Mas chegou a liderança em determinado momento. Não, mas eu estou dizendo nos outros anos. Né? Mas estão fazendo um bom papel, né? Eu acho que o papel que o Juventude está fazendo no Brasil, tá acho bem. um bom papel. Acho que é o local que eles têm que ficar, eu acho, pela estrutura que tem e não me interpretem mal os torcedores do Juventude do Brasil. Concordo, mas podemos discutir depois. Mas acho que
tem que se fortalecer na Série B para subir para A, porque senão tu fica naquele sobe, desce, Joinville. um Atlético Goianiense. Havaí, né? Joinville. Porque o Paraná subindo seria bom para a dupla Grenal, né? Pela proximidade. Sim, Claro. sim. E teríamos 3 paranaenses, se não cair, Não, o Coxa Curitiba. cai. O Coxa cai. É um time Tá de se distanciando. Não, é um Coxa time cai. de torcida, conseguiu botar mais torcedor na arena Do que o próprio Atlético Paranaense, Olha botou que o maior público de toda a história da arena. O Curitiba já está a 5 pontos de sair. Eu vou considerar 32, 4 pontos. disso, né? 4 pontos. Tá? 4 pontos. Tá de se sair. atolando, né? 4 em 11 rodadas, não é fácil. O Paraná não tem torcida. É a terceira torcida do Paraná. Primeira do Atlético, segundo do Curitiba. Sim, terceiro. mas é um time que se embalar na Série A, se Cresce. cresce. Não sei, então a torcida do Atlético Paranaense não está indo no estádio. Porque o problema é que o maior público da arena, de toda a história da arena. 10% se presume que haja 400 mil torcedores do Paraná. 40 mil estavam lá. 10% dos torcedores estavam no estádio. Bom, mas ao menos são mais dedicados São que os mais torcedores dos são outros mais clubes da torcedores. capital. Vamos mudar para 9%, porque tinha a torcida do Inter também, né? É, 9%. Mas aí tem que considerar o seguinte, a torcida do Paraná lotou a Arena da Baixada com ingresso a 30 pila, o Atlético cobra 150 pro jogo, né? Bom, aí cada um com seus Isso problemas. aí muda também, né? Já voltamos. Estamos de volta, só lembrando que hoje, no começo da tarde, né, o Cuca foi demitido do Palmeiras e amanhã o presidente se pronuncia. E a gente falava aqui no intervalo, né, fazer o quê em 10 rodadas, né? Eu estou pensando que o Palmeiras já jogou a toalha. Quando se demite um técnico, ou quer garantir pelo menos a 4ª colocação, apostando que o Grêmio possa não confirmar, porque é só ou que o Flamengo não vai chegar, ou que o Atlético não vai ter forças, porque ainda está em aberto essa 4ª vaga. Temos Corinthians, Santos, Grêmio. Né? Sim. E o quarto pode ser qualquer um. Né? O Alberto Valentim, que é auxiliar técnico do Palmeiras, que vai comandar a equipe contra o Atlético Goianiense. Muito bem. Na verdade, não ficaria 5 se o Cruzeiro está Se o Cruzeiro estiver, E o vira Cruzeiro 5. vai estar entre os 4, eu acho. Tá Ah, jogando não, fica bola 5, pra ficar. fica 5. Então são 5 cinco, na fase de né? grupos. E vai ficar Vai. 8 se tiver o Ou seja, tu campeão. tem que fazer muita força para não estar Pra entre não os andar na 5. Libertadores. Do jeito que está hoje, E o na, Campeonato Brasileiro tem que fazer muita não, força. e na pra não primeira estar fase até o Atlético Paranaense tem condições. Botafogo tem condições, todo mundo tem. Vasco da Gama tem condições. Atlético Mineiro ainda tem. Hoje, praticamente, quem não está na Libertadores e na Luta pra não Sul-Americana, cair. luta no rebaixamento. Luta para não cair. Luta pra não cair. Não tem, Bom, o D'Alessandro é inferior ao Luan, na tua concepção, então? Não foi Não é que essa. tu- Não foi essa pergunta que tu fizeste. Tem que fazer exatamente a mesma pergunta. Não, é que tu ficou se a ansioso, tu ficou ansioso pra falar. se a dependência do Internacional em relação ao D'Alessandro é a mesma. Não foi do essa a Tricolor. pergunta que eu fiz. Foi a pergunta que tu fizeste. Foi a que o cara respondeu. Agora tu vais mudar. Tu quer um pega-ratão aí pra tá, mudar. então tá, vale não a vou pergunta. comparar, jamais Vale. vou comparar tudo que o D'Alessandro ganhou até hoje com o que o Luan pensa que possa ganhar um dia, que até hoje não confirmou. Mas enfim. Sim, tu morde e assopra. Mas só um pouquinho, mas Tu primeiro dá um pau Ele no é o D'Alessandro, craque. sim, Não, eu o tô- Camilo tem que ser titular mas dele. eu estou falando do É a momento. melhor temporada dele no quesito assistências. Nunca ele deu tantos passes para O gol. D'Alessandro? O D'Alessandro. Na Série B? Não, No ano desculpa. de 2017. A bola é a mesma. Não me respondeu. Foi o Não, mesmo. a bola segue redonda. Não, mas o adversário hoje é quadrado. A bola é redonda, mas o adversário é quadrado. Não, E Gabiru que diz. na Série B é mais difícil dar assistência, o jogo é mais acirrado. deve ser. Deve. A primeira linha fica mais fixa. Não, deve, na não, Série B. deve ser, tá bem. Mas enfim, Tá, então diz. vou falar da dependência do Tricolor em relação ao Luan. É. O Luan ontem completou 50 dias sem jogar. 50 dias. Tá sabendo bastante. Tô sabendo Tá bastante. estudando coisa. bem a Eu situação estudo do Luan. Tá futebol. secando, tá secando. Se jogar, tem essa Ele questão tá da... preocupado com o Barcelona de Guayaquil. Ele não tá preocupado. não tô Ele não preocupado. tá preocupado O com Nacional já Boa. tá garantido. né? Não O tô negócio preocupado agora, com o ele. foco virou Cada outro. um joga com... É o Barcelona de Guayaquil. Cada um joga com o Barcelona que merece, né? Cada um joga com... Olha, vai pegar o Real. Cada um joga com o Barcelona. Como é que é?
Ah, o Grêmio não pode pegar então o o Real. Papai Noel vem, esse ano, né? Vai estar lá em casa. Esse ano, dia 24, eu vou esperar o Mas Papai Noel. tá 4 jogos. Mas e daí? Quatro Mas e jogos. daí? 4 jogos do Mundial, 5 do Real Madrid. Saiu Deixa ele nervoso. Saiu o frente deles, o Pedro Rocha, né? Aí o Renato não sabe se bota o guri aqui, ele bota o arroz, ou bota enfim, Everton, calma. arroz. Então... Mas tá. tem quem botar, né? Não, tem quem botar. Tem o Fernandinho, tem quem botar. Não, tem quem botar. Que É daí... só ajeitar um tem que pouquinho. escolher É, um, né? foi ajeitar. Tá faltando o Luan Tu não vai para deixar... rearranjar. Ah, tu não vai deixar eu concluir isso. Bom, Tá, então o Luan está 50 dias parado. Não sei se renova ou não. Você está dizendo que deve renovar. Deve renovar, não quer dizer que renove. Não tá secando o cara pra tá ele não encaminhado, voltar, tá né? encaminhado. Não, foi óbvio que eu estou secando para não voltar assim, porque aí é menos que um time comum. O Grêmio sem Luan é menos que um time comum. É. E se voltar, eu já estou... Pior é que nesses últimos jogos eu sou obrigado a concordar contigo. Tem sido um time comum. O Grêmio perdeu os últimos 4 jogos. E perde para qualquer um, né? E o último... Perde em casa, perde fora. E esse jogo contra o Coritiba é muito ruim, hein? Muito ruim esse jogo lá, porque no Couto Pereira vai ter ingresso mais barato, vai ter uma Fumaceira. ansiedade assim na arquibancada, porque se perder para o Grêmio, o Coxa fica... Meu Deus. É a chamada do E Curitiba. aí tem... Tá, mas quem é mais dependente? Aí tá a grande dificuldade Tu é deles. dependente do D'Alessandro desde 2008. Essa é a tua concepção, eu não, mas enfim... Isso nem respeito internar o no teu hospital espírita lá, aquele Como assim? dependente. Tá bem. Então Desde 2008 o Inter é tem dependente. 4 jogos pela frente e tal, e aí vem essa dúvida, porque agora o Renato, que já está praticamente morando no Rio, não sabe se ele vai botar os titulares para expor os caras, porque tem jogo na semana. Como o de Renato tá Guarulhos. morando Por que morando no Rio? Sim, porque ele vai embora, por óbvio. Independente do que acontecer, em 2018 ele não está no Grêmio, isso é sabido. E aí começa o problema. Bota o time titular e alguém se machuca, ou bota os bancários e não integra e tal, não entrosa. Complicado. Complicado. Tem fontes... Eu não sei se eu não tenho essa convicção de que o Renato não vai ficar. Eu tenho. Acho que vai depender dele. É que a vida dele é no Rio, né? E aí é o seguinte, mas os técnicos moram em tudo que é lugar. Ah, sim, vai morar lá e treinar aqui. Não, eles Não, viajam. tá falando da Europa, né? Que os países pequenininhos. Tem uma dificuldade aqui no... Eu vi uma matéria, enfim, de morar aqui, pelo fato de que ele fica sempre morando em um hotel, ele tem muita dificuldade de sair, porque lá no Rio de Janeiro ele é mais um, né? E aqui? E aqui é uma dificuldade, então Mas será eu que o assédio é acredito que tão a grande vida... assim? É grande. Mas Eu o cara não acredito conseguir sair pra que jantar. tem uma dificuldade grande aqui D'Alessandro. de ver. Renato Portaluppi. O Fernando Carvalho, há uns 2 anos, né, não tinha privacidade nenhuma. Agora Muito tá, complicado, né? Depois que botou o Inter na segunda divisão junto com o Pif, tá. Agora não pode sair na rua. Não, pode. O Carvalho o pessoal até perdoa um pouco. Mas Celso Roth é um bom Celso. Não, eu estou falando assim, Não, mas grande- Não, a difícil. projeção. Tá falando de é Não, difícil. o cara morar num hotel, É difícil. que ele tem que fazer essa Renato, opção, porque ele não Renato. consegue ir na esquina. Eu não estou dizendo nem ele. O cara ele não conseguiria morar num condomínio fechado? Não tem como. Porque tu não vai ficar dentro do condomínio. tu tem não, que dar uma condomínio saidinha. fechado, com um carro, com isso filme. Sim. Né? Pois é. Não, mas não é Por que questão. não? Mas a questão é que ele quer sair pra rua, ele quer ter Aí, lazer. ele não pode sair. Ah, Não, ele mas quer cara, ser não o pode sair pra Renato. jantar. Ele não usa a tornozeleira pra ficar dentro do condomínio. Mas por que Não, mas ele tornozeleira? quer sair na esquina, ele quer Não, soltar ele um- quer ser o Renato. Claro, no é Rio ele difícil, pode jogar é futebol. Exatamente. Que ele não pode jogar futebol por quê? Só porque não tem as quadras de futebol. O que impede ele Não de tem sair? Copacabana, por exemplo. Não Só tem isso. Ipanema, não tem. mas Ipanema não tem. Acho que não conseguiria. Não, é bem Ele diferente. não conseguiria sair pra jantar? Por que não? Os jogadores saem. É diferente, Fred. É bem diferente. Vê que nós falamos de 3 figuras, assim, ó. O auge do Fernando Carvalho, tá, vou tirar, então, falando em 2 figuras só. D'Alessandro e Renato. Não D'Alessandro- falei nem do Luan, não falei não, O do D'Alessandro não Dourado, mora em não hotel falei- e consegue sair. É só o Renato que não consegue. Mas o D'Alessandro é um cara casado, com filhos pequenos, é diferente. Não pode fazer não pode fazer esse paralelo. É bem diferente. O Renato tá sozinho em Não, Porto então Alegre. Renato, eu acho que O D'Alessandro tem é. dificuldade de circular também. Tem, mas o ele fato tem, mas do- ele se Ele acha fez a mais vida, porque ele é mais fechado. Ele gosta de ficar em casa. É a O personalidade D'Alessandro dele. gosta de ficar em casa. Sim. E é um cara casado, com filhos e tal. O Renato tá sozinho em Porto Alegre. É diferente. Não dá pra fazer essa comparação. Mas ele não é forçado a morar no hotel porque é solteiro, né? Não é forçado, é uma Mora opção porque dele quer. que Não, porque, dá pra porque entender. do jeito que algumas pessoas falam, parece que assim, não, o Renato não consegue sair porque é o Paul McCartney. Calma, gente.
Ele vai ter assédio, vai ter que atender com fama, por favor. Porto Alegre é pequeno. Não hein? sei se ele não vende mais que o Paul McCartney em Porto Alegre. Será? Porto Alegre. É provinciana, não Olha pode aqui, ó, esquecer. G4, 62 pontos. 16 pontos em 11 rodadas, 50% de aproveitamento, o Grêmio está dentro. Mas o Grêmio tá jogando o suficiente para se acreditar nesse 50%? Tá ganhando. Hoje está jogando não com jogando 30 e nada. poucos Tá, por cento. mas não jogando nada. O Grêmio vai recuperar o futebol, né? mas talvez só no ano que vem. Vai recuperar Não, por mas os decreto. adversários... Não é por decreto. Vai Mas os recuperar. adversários também não estão bem. Então, tá nivelado por baixo. Pois é, o Ramiro também faz alguma falta no time, né? E não vinha bem, mas ainda assim faz falta. o Ramiro melhora com o Luan. Sim. O Ramiro Cada um na precisa do sua. Luan, O problema é que o Luan não vai voltar, não é um passe de mágica, ele não vai voltar sendo o Luan de 2 meses atrás. Ele precisa de ritmo. Esse é o Esse é o problema do Essa é a Grêmio. minha aposta. E precisaria já jogar, né? E pelo jeito já não joga, né? Não. Quanto Curitiba. Então só tem mais 2 jogos. Mais 2 jogos no Corinthians máximo. e Palmeiras. Daqui a pouco tem Paraná e Criciúma. E às 9h30, daqui a pouco é 8h30. Paraná e Criciúma, 8h30. Juventude e Londrina jogam às 9h30. Esse jogo do Paysandu com o CRB vale só pela luta para não cair. Quem está ali no meio da tabela, que ainda tem alguma chance, é esse Criciúma que eu falei que joga daqui a pouco, com 42 pontos. E ainda assim precisa ganhar do Paraná no Paraná. Se empatar já é ruim para ele. Para o Paraná é bom, vai a 50 pontos, chega no 200, né? Já está nos 40, chega nos 50, né? E aí se afastam. Se afasta não vai sair do G4. Ele fica no bolo. Não vai sair do G4. Mas o Grêmio, últimos 8 jogos, fez 7 pontos, gente. O Grêmio só pontuou mais no retorno do Campeonato Brasileiro que Fluminense, Sport e Coritiba. É o pior retorno do Grêmio Na da história, história. né? Eu acho que entre as duas divisões, quem mais caiu, além do Grêmio, foi o Guarani. O Guarani fez um jogo contra o Juventude que eles chamaram em Campinas de final antecipada. Espetáculo. A briga dos verdes lá. Final antecipada. E aí esqueceram do América, esqueceram do Ceará, esqueceram do Paraná, esqueceram do Oeste. O Guarani... O Oeste eles não tem nem sede. Não tem patrocínio. Cada ano é um lugar. Corroborando com o que tu Eu estás dizendo, particularmente né? não torço para time de Eu também de não. empresário. Quero time Eu de no Oeste torcida. eu torço pelo Rodolfo, Time que é um de goleiro que torcida. tem uma história de vida, está se recuperando, teve um problema, enfim, com o STJD, foi punido 2 anos e está dando a volta por cima na carreira. O Guarani, no retorno, 9 jogos da Série B, fez 6 pontos. Só pontuou mais que o ABC. Em 27 fez 6. Santa Cruz também fez 6. 20%, 20 uns quebrados. 20, O Guarani fez 22,22%. É nada. Achismo. Nada. Bom, o Internacional para o ano que vem, então, na projeção aquela anterior, depois vamos projetar o Grêmio também, porque o Grêmio meio que tem o Cortez para renovar, o Luan para renovar, Tem o Barrios. o Michael já vai ficar, está lesionado, não vai ficar, o Douglas vai ficar, o Barrios, acho que vai renovar, né? Então, O Douglas entra pro brasileiro, né? o desenho do Grêmio está pronto, né? Falta o recheio. Sim. E o Inter, o que é o recheio? Você acha que tem 3, 4 titulares só? Na minha concepção, sim. 4. O Camilo entra nessa contabilização, porque Sim, você o disse que Camilo é hoje titular. jogaria. O Camilo é meu titular, absoluto. Qualquer formação do Inter, ele é Ele tem um titular. futebol reto, né? O Potker é titular. Talvez o D'Alessandro possa jogar com o Camilo. E esses são os meus três E o titulares. Danilo. E o Danilo. Não é meu titular, já disse isso. Né? Não seria meu titular. Não, seria o Lomba, né? Seria o Lomba. Quer dizer, nem o Dourado joga no teu time. No meu time, não. Mas o que houve? Por que essa mágoa toda com o Dourado? Não é mágoa. Eu acho que o futebol dele está muito aquém da grandeza do Internacional e do que eu projeto para o Internacional para o próximo ano. Eu acho o Dourado um bom jogador. Eu acho que ele estica, às vezes, um pouco demais. Quando ele se entusiasma um pouco e adianta a bola e perde para o adversário. Eu acho que se ele se medisse um pouco mais, eu acho que ele cresceria. Em termos políticos, o que se desenha para os próximos anos? O Grêmio tem 3 anos da administração Romildo. Tem mais 2 anos agora, né? Mais 2 2018, anos. 19. Olha, o Grêmio tá se encaminhando bem. Quem é o novo líder de oposição, por exemplo? Se fosse isso. É que assim, ó, é muito cedo ainda, né? Acho que agora que o Grêmio tem essa política, esse mandato de 3 anos, eu acho que foi bom, né? A gente lutou bastante para provar isso, porque dá uma sequência, né?
para se trabalhar. A gente costumava dizer que quando tu mandato de 2 anos, tu mal entra, acabou o primeiro ano, no segundo ano os caras já estão fazendo eleição para então o Marcelo só está tirando o Inter da segunda divisão e depois vai continuar pagando conta. É muito difícil, né? E então o mandato de 3 anos foi importante. O Grêmio está vindo numa sequência agora boa, administrativamente também muito bem. A gente teve a suplementação agora do orçamento, mas se viu nos números que foram apresentados um crescimento muito grande, né, de quadro social, hoje com quase 82 mil sócios e uma arrecadação de mais de 60 milhões de reais ano. A loja também arrecadando mais, patrocínio também aumentando, então muitas coisas positivas, né? Mas claro que ainda a gente tem aquele grande desafio no futebol brasileiro, que é como viver, como conseguir pagar todas as contas sem ter que vender jogador todo ano, né? Eu acho que essa é a maior questão hoje que está em voga no campeonato no Brasil para qualquer clube. Como é que a gente faz para ter receita, para ir atrás de recurso, para não precisar vender jogadores? Se não precisar vender jogador com a qualidade que Grêmio, Inter, Cruzeiro, enfim, Corinthians tem de formar atletas, nós teríamos grandes times sem precisar fazer grandes contratações. Né? E seria mais ou menos como era no passado, que raramente ia alguém para o exterior. Agora, nunca se imaginou que o Pedro Rocha fosse fazer tanta falta. O Grêmio repôs com o Arroio, o Grêmio tinha o Everton, o Grêmio já tinha o Fernandinho, só que perdeu o Bolanho juntos, né? Foram juntos ele e o Pedro Rocha. Vou te dizer e o Luan fora também. Que para os amigos que me conhecem aí sabem que até muitas vezes recebi muita crítica, mas ao meu ver eu sempre disse que o Pedro Rocha ia ser o jogador vendido do Grêmio, porque reputava nele assim uma qualidade muito boa. Achava que o problema do Pedro Rocha era que ele perdia muito gol, mas era um jogador que ele criava muita oportunidade de fazer gol. Ele era um jogador que sabia jogar, né? E eu acho que vai ser um jogador que vai dar muito certo, e vai fazer muita falta, sem dúvida. Eu não vejo no plantel do Grêmio ainda um jogador com a característica dele. A gente vai ter que adaptar, enfim, não sei. Agora eu não sei como vai jogar o Cícero, né? Que é um jogador que foi contratado para Libertadores. É um grande ponto de interrogação, né? Como a gente vai... Cícero foi bem num amistoso contra o Sindicato dos Atletas, no final de semana, e tem que fazer esse tipo de jogo mesmo, treino, porque senão não vai dar certo. Claro. E nós vamos voltar na sequência com a Alaor Veríssimo respondendo a mesma questão que o cara falou. Para o Grêmio, muitos... Como é que é o recado, Thiago? Ah, tá, sim. Me pediram para eu dar uma esticada. Sabe o que é isso? Então, eu ia chamar o intervalo e dar uma segurada. Então, vou responder a questão agora. Responde a questão agora. O futuro político do Internacional e os novos líderes políticos do Internacional. Se para o Grêmio é cedo, porque ainda tem mais 2 anos, para o Internacional é logo ali. Setembro, outubro, já se lança candidato. Já se tem o primeiro turno, né, no Conselho. Pois pro próximo ano já temos eleições. E contrapondo o que o cara falou no lado deles, que bom que no Internacional não são 3 anos ainda, porque senão nós teríamos até esse ano Vitório Pífero na administração. E que bom que no ano que vem nós temos essa projeção de renovar e... O Rafael Bandeira derrubou o Grêmio e trouxe de volta. Espetacular. Não me serve. E, enfim, nós temos uma projeção, mas o que tem que ser efetivamente mudado é essa questão do Conselho do Internacional, que a mim sempre pareceu uma coisa meio rançosa e tal. Temos que mudar essa coisa. Tem que valorizar mais os sócios, tem que valorizar os consulados, tem que fazer efetivamente, tem que derrubar essas cláusulas de barreira. Se tiver 3, 4 candidatos para ir para o pátio, vão 3, 4 candidatos, e o sócio é que tem que decidir qual é a melhor opção para o clube. E não ficar na mão do mas quem é o cara que pode ser candidato? Bom, claro, vai depender muito do desempenho do Marcelo. Vai também. depender, mas não. Aí pode surgir até 4 candidatos. Não, mas acontece que do lado do Marcelo é um movimento intergrande que há 15, 20 anos vem botando sempre um candidato. Então eles vão ter um candidato que eu não sei o nome deles ainda. E daí teria outras lideranças como o Amarante, como o Sigmund, e quiçá outras pessoas que venham aparecer por fora ao longo de 2018. Mas agora é muito cedo para falar nisso, até porque, bem ou mal, e para o bem, existe uma espécie de um acordo tácito e não se fala muito em política esse ano, afora aquelas coisas que... Tu continua no mesmo movimento? Continuo, sou do sócio deliberativo. E... O sócio deliberativo tem que dar uma reagida também. Tem que dar uma reagida, não. Surgiu bem, né? Não, mas não é só reagir. Surgiu bem, né? Não é só reagir, tem que construir uma força forte de oposição
para mudar esse continuismo que existe no Internacional desde o início do século e que nos levou ao auge, mas que agora que nos botou agora onde estamos. Tem que mudar isso. O I9 se juntou com o Coração Colorado, deu uma fortalecida boa. Tem que, independente dos movimentos se unificarem, pode ser puramente para eleição, mas tem que ter caracteres parecidos no sentido de resgatar uma melhor administração para o Internacional, que há muito está... Mas agora, a profissionalização do Internacional, vocês sentem efeito? Não, eu não vi nenhuma até agora, desculpe. Mas tem diretor remunerado em tudo que é área? Bom, desculpe. Tem que ter diretor remunerado, ou tem que ter pessoas que tu possa pagar e cobrar, como é o caso do vice de futebol. Não pode botar amigo, tem que botar um cara que tu vai lá e vai cobrar, ele vai peitar, ó, tá dando problema. Você acha que o Roberto Melo não é o cara? Não, com certeza não, nunca foi. E já tinha trabalhado no futebol do Inter há alguns anos, na época do Luiz. Mas era elogiado antes, bom, mas como auxiliar. Não, tranquilo, mas eu não compactuo com essa ideia, não concordo com ela. Não gostou das contratações do Inter? Gostei pontualmente do Potker e do Damião. Pontualmente. Não, Camilo? E o Camilo, os três, pontualmente, fizeram a diferença no Já Internacional. está elogiando bastante gente aí. 3. E os demais? O Wendel não? Não. Klaus, não? Cuesta não? Klaus eu gosto, Klaus eu gosto. Cuesta não. Mas ele dispensou rápido também quem ele errou mais feio, né? Sim, muitos vieram já foram, né? Cirino. Tem uns que nem O chegaram. alemão não consegue se firmar. Claro, e Danilo Silva claro não consegue que- se mas firmar. E também- acho que nunca vai se firmar. Sabe que o Danilo Silva eu achava que ia quebrar o galho. E não está dando nem para quebrar galho. Porque se é para trazer um jogador de fora, pagando um pouco mais, fica com o Ortiz mesmo. Não. Ou fica com o Eduardo, que foi embora. E por outras, né, Requica? De volta para as categorias de base, é impossível não ter uma gurizada que jogue no mesmo nível que joga um Danilo Silva, por exemplo. O Thales, por exemplo, Pô, joga a mesma coisa. Então, é esse tipo de coisa é essa a minha crítica pontual. E esse Juan, não sei por que não pode. Eu acho que tem um decreto lá que ele não pode jogar. Porque ele é sempre preterido. Quando precisa E dele. quando entrou bem. Mas E sempre- ajudou o Inter naquela reação. Mas no é. pior momento lá contra o Figueirense. Exatamente. Foi Entrou e super foi bem. bem. E o Valdemiro entrou bem, quer dizer, agora parece que tem um decreto. Não pode botar os guris, tem que botar os caras que nós contratamos. A mim parece isso, um decreto. E eu não concordo. Eu acho que um jogador que vai ser útil o ano que vem vai ser o Fabinho. Sabe que eu vi o Fabinho com muita dificuldade para jogar. Esse ano eu acho que ele... O time sendo melhor, acho que carrega, nem que seja para reserva, um Fabinho da vida. Assim. Eu É um já, jogador útil. eu já coloquei aqui, Um guri. que não pareça preconceito, e não tem, passou, mas pontualmente, o Internacional podia ter feito a mesma campanha que fez em 2017, com exceção de um único jogo. Um único jogo, no mais poderia fazer tudo igual que fez. 16. Inter e Vitória no Beira-Rio. Quanto é que foi o jogo? 1-0 para o Vitória. Se o Inter tivesse empatado, o Inter não teria caído. E o gol foi em cima de quem? O cara passou por dentro do Fabinho. Por dentro do Fabinho. Cruzou e eles fizeram o gol. Então, desculpa, é um preconceito? Pode ser. Fabinho no meu time não dá. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Daqui a pouquinho tem prosseguimento da Série B com Paraná e Criciúma, 8h30 da noite. E às 9h30 tem Juventude e Londrina. Os dois jogos são decisivos. Alguns falam que o Londrina ganhando entra na zona de possibilidade de classificação, mas vai a 40. Campeão da Primeira Liga, né? Campeão da Primeira Liga. Iria a 40, digamos, em 29 jogos. Faltariam 9 jogos. Dá pra chegar. Aí teria que fazer 21 em 27. É muito. Não tem. E Paulo, olha que eu estou falando em 61. E os pessimistas, né, dizem que tem que ser 63. Eu acho que com 60, 61 vai classificar o Acho que quarto ali colocado. eu acho que vai ficar Inter, Paraná, Atlético, América Mineiro. Quem do Ceará, torce pro Ceará, porque esse time aí de empresário aí me incomoda. E o Ceará tem público, né? E o Vila Nova agora tem um clássico com o Goiás, O né? Goiás aí. Tem um clássico com o Goiás. O ano que vem nós vamos falar bem pouquinho da Série B, né? Para encher Murcília até serve a Série B, porque tem jogo todo dia. Não vai me pedir resultados ano que vem da Série Não, B, né? o ano que vem vai ser difícil. É uma dificuldade, né? Não, mas Porque tem Juventude e Brasil. Os últimos anos a gente sempre teve um time grande na Série B, né? Que dava um atrativo, né? Agora, se esse ano, por exemplo, os únicos 2 times grandes ali, eu acho que estão
beliscando a Série B desse ano, que é o São Paulo e o Fluminense, né? São Paulo, Fluminense e Atlético Mineiro. Não, Atlético Mineiro não, São Atlético Paulo e Mineiro tem Fluminense. 37 já. Mas já se não. esses dois escaparem, a atratividade da Série B ano que vem perde muita força, né? Só se um Bahia cair, né? Mas mesmo assim... Mesmo assim não é time grande. Não é time grande. Tem razão, cara. Só Eu vejo- São Paulo e Fluminense. Olha, na Regueiro, mesma proporção. olha, E Regueiro, o Fluminense analisando- vão combinar, já teve várias vezes lá que não seria grande novidade. Seria o São Paulo. São Paulo, sim. E O é que, Fluminense, não. infelizmente, Mas não assim, por a novidade, gente... por atrativo, né? Pra TV. Infelizmente, eu acho até, lido isso com infelicidade, mas cada vez mais tu vê distanciar os times do Nordeste do restante, né? A tendência aí nos próximos anos, até com a questão de recursos, que a gente observa muito em Grêmio e o Inter não foge muito, é que cada vez acentue mais esse distanciamento. A gente vai lá na frente ter os 2 clubes de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo. Vai ser muito difícil algum outro clube conseguir entrar nesse O nesse Paraná grupo mesmo aí. não se apruma. Vai ser muito difícil. Os times de Santa Catarina, do Paraná, vai ser muito difícil eles conseguirem entrar nesse rol de times e as premiações aumentando, então, e esses clubes não conseguindo chegar nos títulos que os outros vão chegar, a distância vai ficar cada vez maior. É que o problema pro estado do Paraná é que os 3 clubes, Coritiba, Atlético e Paraná Clube, eles têm torcida majoritariamente na capital. No interior eles não conseguem. Já não tem e aí o mercado é pequeno, paga-se E aí pouco tu pra tem TV. aquela diferença do pay-per-view, né? Que é o que dá diferença muito Isso. grande. E daí os times que têm torcida, eles vão ganhar mais, né? Não, Não tem... No interior do Paraná é Corinthians, é Palmeiras. Na região de e Londrina, São Paulo, e Santa Catarina é a mesma Rio. coisa. Não, Aí mas é Rio. na região de Londrina se torce muito para os paulistas, até pela ligação e a proximidade das cidades. Pro oeste do Paraná se torce para os gaúchos. Cascavel, por exemplo, que toda aquela região é gaúcha. E aí vamos pegar outro exemplo, com base nisso. Aqui, Grêmio e Inter ganham 12 milhões pelo estadual. No Paranaense, pagaram 1 milhão e 200 para o Curitiba e não pagaram isso para o Atlético porque o Atlético não aceitou essa miséria. É bravo. E os times do Nordeste, tu vai notar que na Série B, por exemplo, agora, nos 10 primeiros da Série B, tu vai encontrar só o Ceará. Então tá difícil para eles conseguirem chegar entre os 10 primeiros da B já. Venha aproveitar as melhores negociações para comprar, investir ou trocar um imóvel. É só sábado e domingo agora. O compromisso Nex está no Iguatemi com as melhores condições. São condições imperdíveis para você garantir seu imóvel novo. São casas e apartamentos na planta, em construção ou prontos para morar. Venha conferir e tenha certeza do melhor negócio. Esperamos por você com uma infraestrutura inédita e grandes oportunidades. Nex Group, a certeza do melhor negócio lá no Iguatemi. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, Central de Imóveis, rs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, na José do Patrocínio 381-385. Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito. Bafômetro, suspensão do direito de dirigir, CNH suspensa. Ligue 3342-8720. Vargas, 3342-8720. A Pede Apoio, trabalho de excelência, possui 20 lojas situadas em todo o Rio Grande do Sul e também em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares, de bem-estar, todos os produtos de primeira necessidade e de máxima qualidade. Acesse o site pedapoio.com.br e faça sua compra online. Quem é que não precisa? Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada, cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Insufilme. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade, estética diferenciada, total privacidade interna, segurança. Estou falando da Insufilme. Insufilme protetor fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp
9969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Tu estás pensando em viajar? Tem onde deixar o seu cachorro? Então não deixe de conhecer o Hotel Pousada da Pet Shop Casa do Cachorro, na Zona Sul de Porto Alegre. Tudo de bom. Não é canil, é apartamento. Então ligue agora, 3061-1467 ou 99869-1467. Não deixe em nenhum lugar antes de visitar a Casa do Cachorro. Fale com o Celso ou a Nina, diárias com preços inacreditáveis. Aproveite! Você, proprietário de veículos das marcas Hyundai e Kia, venha conhecer a Auto Coreia Service, uma oficina especializada, atendimento rápido, técnicos qualificados, peças originais. Ligue 30 19 29 86, em Porto Alegre, na Avenida Dr. Carlos Barbosa, 250, ao lado do Estádio Olímpico. Auto Coreia Service. Você dirige, nós consertamos. Visite o site Auto Coreia com K, Coreia, service.com. autocoreaservice.com. Bah Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer agora a sua deliciosa encomenda. Ligue 3085-1313. Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bah Pizzas. Confira mais. Bah Pizzas, BAPIZZAS.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família. Bah Pizzas, tem que pedir, porque hoje em dia você vai ficar circulando muito, não dá, né? Chega aí pela calada da noite, já pega o telefone, pede, já fica vendo esse monte de jogos, tem jogo todo dia, né? Hoje tem bons jogos, por exemplo, né? Amanhã tem jogos, domingo tem jogos, segunda tem jogo, né? E aí vai. Bom, nessa situação aí de déficit, todos os anos, vocês conselheiros de Grêmio e de Internacional, Caran e Alaor Veríssimo, qual é o nível de preocupação que vocês sentem em recuperar o clube em outros investimentos, com mais criatividade, abrindo um pouco mais o leque? A Arena, que tinha que ser múltipla, não conseguiu ser. O Beira-Rio, que tinha que ser múltiplo, não conseguiu ser. Falta mesmo uma associação com empresas que saibam explorar esse lado comercial, porque o lado do sócio meio que se esgotou, né? É o tamanho que se tem, né? Que eu acho que a gente tem alguns desafios aí pela frente, tá? Eu ainda vejo na questão do marketing ainda a gente não explorar ele tanto como poderia, né? Muitas coisas ainda, muitas tecnologias que já têm presente hoje em dia e que os clubes vão poder explorar ali na frente, né? Direito de imagem, direito de televisão, acho que são coisas ainda que vão crescer bastante, mas eu sou crítico com relação ao marketing. Não é minha área de atuação, mas eu acredito, e conversando com pessoas da área, que a gente poderia, seria uma saída boa de receitas para se incrementar a receita, um investimento mais forte nessa área. Claro que a gente tem o prejuízo do país, né? Que nós não podemos desassociar essa questão da economia brasileira, que prejudicou muito a questão do patrocínio, né? A gente nota muito isso, essa dificuldade que os clubes têm na captação de nossos patrocínios. Quando se criou as arenas no país, e tinha sempre nos passaram a ideia que o name rights, né, das arenas, ele comportava mais ou menos 30% quase do valor da obra, que tu conseguiria captar esse recurso. Mas daí se encontrou N dificuldades, não só a econômica do país, como a dificuldade, por exemplo, da transmissora do campeonato, que tinha dificuldade de falar o nome da arena que se fosse vendida, né, se fosse colocada uma marca. Então, essas coisas ainda tem que se discutir no Brasil, se aprimorar, né, para a gente conseguir fortalecer os clubes. Eu acho que o principal desafio é esse, tu conseguir novas fontes de receita para evitar aquilo que acontece de ter que vender um Pedro Rocha, um Luan por ano,
para suplantar, né? Hoje o Grêmio conseguiu, com a venda do Pedro Rocha, provavelmente acabar o ano no positivo. Na verdade, o marketing deveria ser melhor. Muito melhor. Tanto de Grêmio muito de melhor, Internacional. muito melhor. Pessoas iluminadas, que fossem com essas baita marcas que tem Grêmio Internacional. Se tiver um tempinho aí, Reca, eu te dou como exemplo isso que aconteceu comigo nos Estados Unidos há uns quase 10 anos atrás. O cara vem de cemitério lá. Uma universidade em Ohio, é lá no interior dos Estados Unidos. E aí tu pega uma universidade que tinha patrocínio da Puma, que na época o Grêmio era patrocinado para a Puma, o futebol amador da universidade, e o time de basquete da universidade tinha patrocínio da McDonald's, que funcionava da seguinte maneira: para atrair as pessoas a verem o jogo do time universitário. Então se tinha uma campanha que era o seguinte: se o time chegasse a X pontos, piscava lá nos letreiros, enfim, e o pessoal ganhava Big Mac. Tu imagina, ganhava Big Mac numa universidade americana. Então, quer dizer, poxa, se eles conseguem fazer isso, por que a gente não consegue? Entende? Depois do intervalo, o Alaor responde sobre o mesmo tema. Estamos de volta para o último bloco. Alaor Veríssimo com a palavra assegurada. Pois é que essa questão de fazer dividendos no Internacional, o Internacional a mim parece que tem, claro que isso aí deve ser discutido internamente, eu só vou dar uma pincelada aqui. O Internacional tem um gigantinho, que deve ser negociado amanhã depois com uma empresa privada, alguma coisa assim, para exploração. Tem o Parque Gigante, que deve ser melhor explorado, uma área maravilhosa, tu pode botar... Não exploram nada no Parque Gigante, que é lindo, lindo, lindo. Pois exatamente. E por outra, a própria Abril, eu quero crer que ao longo do caminho o Internacional vai acabar abortando essa operação, que a Abril exploraria por 20 anos, porque eles não estão conseguindo explorar, eles não estão conseguindo botar gente. Então, e é interessante para o Internacional tomar aquela área e fazer uma coisa mais popularizada e vender para o Internacional. O Internacional tem saídas. Claro que isso tem que se discutir internamente, mas como tu disseste, tem pessoas brilhantes dentro do Internacional que com certeza já estão se dedicando ao estudo dessas explorações, para não ficar só dependente do jogador. Pois porque não existe, né? Uma marca que tem Grêmio Internacional, eu sempre cito o exemplo do Silvio Santos com o carnê do baú, vai de porta em porta. Tem que criar alguma coisa. E é que tu comentaste assim, não tem mais como ir, o Grêmio Inter chegar ao limite de associado. Mas dá para explorar que eu também divido isso. assim, porque é o seguinte, tu tem um universo de 6 milhões de torcedores. Então tu não pode ficar só pensando naquele público que vai a jogo, né? Tu tem 6 milhões de pessoas para te vender algo, né? Sócio pra te não chegar do jogo, nela, né? De alguma forma. E aí esse é o desafio, como chegar nessa pessoa, né? Tu pode fazer uma venda casada com pay-per-view, por exemplo. Como fazer com que ela dê dividendos, né, pro teu clube, tu, de certa forma, ofereça alguma coisa. O Fábio Bernardi fez um estudo na época do Miranda, presidente, que normalmente o torcedor que compra uma camisa de um ano para o outro é o mesmo que comprou o anterior. Muito provavelmente. E que é o mesmo que comprou. Ou então o filho daquele cara, ou o neto daquele cara. É cultural. Prova que tem que abrir o leque. É cultural. Daqui a pouco o Grêmio e Inter poderiam ter um plano associativo que se paga mais caro e já se computa nesse valor da associação a camisa nova no lançamento. Mas aí para tanto tu tens que rever alguns conceitos, né? Com relação a quem fornece teu material. Daqui a pouco os caras, para largar meia dúzia de camisa é uma briga e tal. Quem sabe tu vai para outra fornecedora e por aí vai, né? Isso também faz parte. Agora, fazer um plano tipo de milhas assim, né? Vai acumulando vantagens, quem compra na loja. O Grêmio tem algo parecido, O Grêmio né? tem tu acumula, conforme tu vai adquirindo produtos na loja, ou vai pagando mensalidade, tu vai adquirindo uma pontuação que tu reverte em desconto em produtos, né? Se paga antecipado o ano, ganha um desconto maior. Tem algumas coisas assim. Mas ainda tem muito a evoluir, né? Tem muito a evoluir. E até a divulgar, porque muitos não conhecem esses planos. Nós rompemos um grande desafio. Eu acho que tá de parabéns, tanto o Internacional, o Grêmio. Poxa, hoje a gente tem aí um universo de 80, podemos botar 80, 90 mil pessoas, que a gente contribui para os clubes com 60 milhões de reais, não é pouco. Esse ano a receita do Grêmio de 313 milhões, que aumentou com a suplementação, 313 milhões, 60 milhões vem do quadro social, né? Que a gente já teve uma época no Grêmio, crítica,
que na época da ESL, que a gente tinha diretores do Grêmio dizendo que quadro social era besteira investir, que não era mais o futuro de clube de futebol quadro social. E hoje se vê que a política era totalmente errada, que hoje corresponde 60 milhões dos 303. Enquanto isso, o tosco do presidente Asmus dizia, em entrevistas para mim, e dizia abertamente, nosso maior parceiro, porque o Grêmio tinha parceria, é o torcedor. E ele estava certo. Estava certo. Ele chamava de o gringo de o turco de com certeza, a gente sabe. E é verdade. Sabe que força de Grêmio e Inter é o seu torcedor. Nessa questão pontual, há alguns anos eu fui a Belém ver Inter e Remo pela Copa do Brasil. O Inter exportando, esses caras começaram a implementar essa questão dos sócios no Beira-Rio, né? E aí agora o cara falava, o Nordeste está caindo no futebol e o Norte está crescendo no futebol. A exemplo do Centro-Oeste. Por quê? Porque estão com uma visão mais lá na frente. E o Remo, não importa os valores dos sócios, que é diferente daqui, por óbvio. Sim, claro. Mas eles estão lá, na época já estavam com 4, 5 mil sócios, coisa que eles nunca tinham tido. Em Belém eles são muito apaixonados. Exatamente. Aliás, uma grande justiça fazer aquela arena em Manaus e não em Belém, né? Outro dia eu estava ouvindo o Avancini falar da concorrência em Salvador, que eles não conseguem fazer um quadro associativo que tem muitas promoções atreladas ao governo e tal, que tem vantagens de ingresso e tudo mais. Mas aí é que entra o que disse o Rodrigo. Vai buscar outros caminhos, não só o jogo, não só o jogo. Como é que você avalia a administração do presidente Romildo e como é que você avalia a administração do presidente Marcelo? Porque o Romildo pediu agora uma suplementação orçamentária, dizer que era para justificar já a arrecadação feita. Na verdade, Rec, isso é o normal. Até isso eu parabenizo a gestão, porque é uma das primeiras vezes em que a gente tem essa política de se pedir a suplementação antes de se gastar, né? Então, isso era uma reivindicação que se fazia há anos no clube e dessa vez se cumpriu isso. Então, foi positivo, né? Muito positivo. Se por um lado eu vejo que o Marcelo Medeiros pegou uma situação bastante delicada, por outro eu vejo que ele deveria sim valorizar e muito mais os sócios do Internacional. Muito bem, por aqui ficamos. Na segunda-feira tem mais. Entre 1 e 1h45 tem o nosso preliminar. Entre 19 e 20h30 tem o nosso Cadeira Cativa. Quer dizer alguma coisa mais, Maurício? É isso aí, bom final de semana, na paz. Até segunda.